torre de som Pulse Double 12 SP516, teste de potência em área aberta no último volume, com tudo no máximo. Qual será a posição que ela irá assumir no ranking aqui do canal das caixas que tocam mais forte em área aberta? Qual será a posição que ela irá assumir no ranking das caixas de som com mais grave? E no ranking de subgrave, qual posição será que ela irá assumir? Tudo isso e muito mais você irá descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse teste. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com o teste de potência em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no teste em área aberta, essa é a posição que a caixa de som Pulse Double 12 SP516 passa a assumir no ranking aqui do canal das caixas que tocam mais forte em área aberta. Mas me diz uma coisa, você vendo ela tocando no último volume com tudo no máximo, o que você achou da qualidade sonora da Pulse SP516? Eu, por enquanto, ainda não vou te contar a minha opinião. Vou te mostrar primeiro o teste de grave e de subgrave e aí sim eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Pulse SP516. Dito isso,
Vamos agora para o teste de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. E no final eu te conto qual posição a Pulse SP516 vai assumir no ranking aqui do canal das caixas de som com mais grave que passaram pelo mesmo teste que ela vai passar agora. 100 Hz. Hertz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. 'Essa é a posição que a caixa de som Pulse Double 12 SP516 assume no ranking aqui do canal das caixas de som com mais grave. Vamos agora para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. 'E no ranking das caixas de som com mais subgrave, essa é a posição que a caixa de som Pulse SP516 passa a assumir no ranking aqui do canal. Que finalizados os 3 testes, levando em consideração o em área aberta, o de grave e o de subgrave, essa é a posição que a Pulse Double 12 SP516 assume no ranking geral aqui do canal. Dito isso, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Pulse SP516, que é o seguinte: começando pelas equalizações pré-programadas. Ela com 50% do volume ou com 100% do volume, algumas equalizações você consegue perceber mais nitidamente a mudança de uma para outra. Outras você já não consegue perceber tão nitidamente. Mesmo eu tendo a sensação que focou mais em médio e agudo, eu gostei mais da equalização rock. Das pré-programadas, a rock foi a que me agradou mais. Já a equalização manual, ela é bem nítida de se perceber, tanto quando você dá ganho de grave ou de agudo, ou tira o ganho de grave ou de agudo. No meu gosto, por gostar mais de grave e subgrave, eu venho aqui na equalização dela do agudo e deixo ele ali mais ou menos no 4. Menos do que isso, eu começo a ter a sensação que ela está perdendo volume.
Então eu deixo a equalização do grave no máximo e a equalização do agudo ali entre 4, 5, talvez 3, para não perder tanto o volume final. Talvez se ela tivesse uma equalização para o médio, porque aqui no caso dela, ela reflete querer ser uma caixa de 3 vias, o que eu vou falar mais para frente, se ela tivesse uma equalização para o médio, talvez eu conseguiria equalizar ela mais do meu gosto. Não que a equalização manual dela seja ruim, mas eu senti falta de uma equalização para os médios. Nisso, a equalização dela que mais me agradou foi a de reforço nos graves, porque aí eu consigo perceber mais nitidamente foco em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Só que aí eu achei estranho o seguinte: se você tiver na equalização manual, por exemplo, tiver com sem ganho de grave e sem ganho de agudo, você ativa a de reforço nos graves ou até algumas das equalizações pré-programadas, você consegue perceber nitidamente o ganho de grave e subgrave. Só que aí quando no próprio botão do reforço nos graves, quando você aperta novamente, no visor te dá com a informação que ele desligou. Só que o áudio continua da mesma forma, ela não retorna para a equalização que estava antes. Tipo assim, eu deixei zerado de grave e de agudo, ela está com volume. Eu ativei a de reforço nos graves, ela dá um volume. Quando eu desativo o reforço nos graves, ela não volta para a equalização manual. Ela consta no visor que desligou, mas não volta. Não entendi muito bem o porquê. Se você vai lá e mexe na equalização manual ou vai para as equalizações pré-programadas, automaticamente desliga a de reforço nos graves. Então eu acho que não tem muito sentido ter a opção de ligar e desligar, uma vez que eu tentando nela aqui ligar, normal, mas desligar ela não estava desligando. Só quando eu acionava as outras equalizações que eu percebia que a mudança meio que desligando o reforço nos graves. Mas como eu disse, ela foi a que me agradou mais. Não necessariamente eu iria ficar ali trocando toda hora as equalizações. Eu deixaria ela na de reforço nos graves e escutaria ela normalmente. A questão que eu disse dela querer ser uma caixa 3 vias pelo seguinte: aqui temos um tweeter, aqui temos um médio e em tese aqui e aqui seria para grave e subgrave. Esse tweeter tem muita força, mas muita força mesmo. Para quem gosta de uma caixa de... Para quem gosta não, para quem procura, melhor assim, para quem procura uma caixa de som para jogar o som longe, ela na equalização manual com tudo no máximo vai agradar 100%. Só que aí é interessante lembrar o seguinte: ela na equalização manual com tudo no máximo, o volume final dela não é interessante colocar em 100% para poder poupar a caixa e aumentar a vida útil dela, vamos dizer assim. Já para quem busca mais grave e subgrave, igual eu, a equalização de reforço nos graves tende a agradar mais. E se com esse vídeo você decidiu que a caixa de som Pulse SP516 será a sua nova caixa de som, aqui na descrição tem o link desses 4 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 4 ela está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo o de tecnologia lá na Shopee, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar adquirindo a sua Pulse SP516 e outras coisas. Mas se você ainda quer conhecer ela com mais detalhes, nessa playlist você irá conferir o tamanho dos ímãs dos alto-falantes, como é a construção dela por dentro e também suas placas de funcionalidade. É um vídeo exclusivo para membros, mas com apenas R$ 1,99 você já se torna membro e tem acesso a esse vídeo da SP516 e a vários outros vídeos exclusivos para o clube de membros.